Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 18 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Apontamentos à Margem. De que trata esse capítulo? Esse capítulo trata de uma reunião mediúnica, na qual algumas pessoas estão recebendo mensagens através de uma médium, da médium Ambrosina, e há outras pessoas que não estão recebendo, que não receberão essas comunicações. Bom, a primeira coisa é, essas comunicações, elas são soluções para a vida das pessoas que a estão recebendo? Elas são privilegiadas por isso? Quais as razões pelas quais as pessoas que não estão recebendo comunicações dos seus entes queridos, comunicações instrutivas, quais as razões pelas quais não estão recebendo essas comunicações? Os que não estão recebendo essas comunicações através da médium, estão recebendo, às vezes, as comunicações diretas dos seus entes queridos? Da casa espírita, mesmo que não recebam as comunicações da médium, dos médiuns, esses outros recebem alguma coisa que lhes é útil? Volta ao ponto do primeiro. Os que receberam comunicações são privilegiados, não têm tarefas a desempenhar em função da sua própria evolução e do auxílio na evolução do próximo? E, enfim, a mediunidade de hoje em dia, ela é a mesma mediunidade do passado? As profecias de todas as religiões? Qual a utilidade da mediunidade? Qual a utilidade do espiritismo atuais em nossas vidas? É disso que trata esse capítulo, né? Então vamos falar de uma forma mais profunda, trazendo os conhecimentos, os conteúdos do livro. A dona Ambrosina está psicografando mensagens para muitos dos presentes. Simultaneamente, um orador com a influência de um espírito elevado está dando uma instrução, está trazendo ali um ensino. Está trazendo o ensino, cujo tema principal do ensino é o nosso mundo mental. Ele vai estar mais em harmonia, num estado mais feliz, a depender da nossa conduta. Se a nossa conduta estiver cada vez mais par e passo com o ensino moral do Cristo, o nosso estado mental estará em melhor condição. Esse é o estudo daquela palestra, o conteúdo daquela palestra que está sendo ali desenvolvida. Se lembrarem, o Espírito Gabriel é o mais evoluído de todos. E ele tem o controle completo de todas as circunstâncias. Ele preside com firmeza, com equilíbrio, e ele tem uma noção exata de cada acontecimento ali presente. Ele auxilia diretamente a dona Ambrosina e também a auxilia indiretamente, por auxiliar diretamente os espíritos, os diversos espíritos que estão se comunicando por intermédio dela. Ele auxilia diretamente ao orador e também indiretamente por auxiliar diretamente o espírito que está influenciando aquele orador encarnado naquela reunião. Enfim, pelo nível evolutivo do Gabriel, ele cuida de cada aspecto, de cada circunstância, de tudo que está ocorrendo naquela reunião mediúnica, nos dois planos da vida.
ao menor gesto seu. Aqui é indicado um grupo de espíritos, né? Talvez com algumas pessoas que estão perturbando o ambiente e eles são convidados à reflexão, são convidados a terem um melhor comportamento, a se preocuparem mais com a necessidade da renovação interior. São alguns espíritos escarnecedores e ao mínimo gesto seu, ele está controlando o ambiente completo. Alguns servidores espirituais vão convidar a renovação mental, esses escarnecedores, encarnados e desencarnados, ou somente desencarnados. Muito provavelmente os dois tipos. Ali, ele, com um gesto simples, indica a alguns trabalhadores que determinados espíritos e pessoas encarnadas doentes devem receber atendimento. Então, ele é o Gabriel, o pulso firme daquela reunião. Toda a harmonia e toda a ordem daquela reunião está sob o seu controle, digamos assim, numa exaltação do trabalho de toda aquela equipe espiritual. A mesa dirigente, na qual está a Ambrosina, na qual estão os médiuns, o orador próximo, o dirigente da reunião mediúnica, essa é aquela mesa de direção, ela está num comportamento do mais perfeito equilíbrio. Ela não dá para reparar o grau de equilíbrio ali daquela mesa. E a dona Ambrosina está dando aquelas comunicações de consolo, comunicação de assistência. Essas comunicações que ela está dando não são, como dissemos lá no começo, não são a solução dos problemas dos encarnados. São mensagens de auxílio, não a solução. Porque dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, somos nós mesmos que devemos solucionar. Sim, existe o intercâmbio. E esse intercâmbio nós podemos aproveitar a cooperação dos espíritos, porque a sabedoria há de auxiliar a ignorância. E os mais elevados têm que trabalhar pelos menos evoluídos, né? E sem a cooperação não há progresso para ninguém. Então os espíritos sábios vêm auxiliar-nos que somos mais ignorantes. Aí é também da lei que o mais evoluído auxilie o menos evoluído. Porém, tem também um aspecto mais fatídico, um aspecto mais material para esse auxílio. É que nós, os homens, nós vamos desencarnar. E, portanto, vamos continuar o trabalho dos espíritos. E os espíritos irão reencarnar. Portanto, eles vão continuar o nosso trabalho. Ora, então, o intercâmbio mediúnico, digamos, é a construção de facilidades em ambos os planos da vida. E é um equívoco. E é até um vício antigo nosso. Equívoco. Tudo esperar do céu. Tudo esperar dos espíritos superiores, né? É um equívoco. Vejamos. Jesus curou doentes e consolou muitos aflitos. Porém, ele não retirou ninguém da necessidade de cada um de nós de trilhar os próprios passos no caminho individual da evolução. Zaqueu recebeu a visita e ele se sentiu constrangido a modificar-se. Recebeu a visita de Jesus e se sentiu constrangido a modificar-se. Maria de Magdala recebeu de Jesus a atenção, mas não foi poupada da necessidade de se manter na linha para vencer os seus próprios equívocos, para se transformar moralmente. Lázaro
foi retirado do sepulcro, mas não demorou muito tempo, teve que se ver novamente com as dificuldades do episódio da morte. Paulo de Tarso recebeu a visita de Jesus, dialogou com ele às portas de Damasco, mas nem por isso foi poupado dos sacrifícios ingentes e imensos que teve de fazer no desempenho da sua missão. Portanto, é ilógico acreditar ou tudo esperar do plano espiritual, dos espíritos, né? Então vejam, essa é a parte das pessoas que receberam as comunicações. Não estão, digamos, por essas comunicações recebidas, privilegiadas ou dispensadas do árduo trabalho que devem fazer individualmente para a sua própria evolução. E aqueles que não estão recebendo? Se na mesa é o profundo equilíbrio, é que fora da mesa há desequilíbrio. E um dos exemplos é uma senhora que está em pensamento. O pensamento dela é como se fosse uma voz abafada, diz André Luiz, em que ela está num estado emocional bastante lastimável, num processo de ansiedade e de dor muito significativos. Ela está, meu filho, se não morreste, se comunica por intermédio da médium, tem piedade da tua mãe e traz uma mensagem, né? E ela está repetindo aquelas ideias, e o mais importante dessa questão é o deplorável estado emocional de dor em que ela se encontra. Mas logo atrás de André Luiz, Aulus e Hilário, a retaguarda deles, se manifesta um jovem. Era o filho e ela o evocou. Ele se manifesta aos gritos, de joelhos, dizendo: mãe, não é essa voz que eu estou falando aqui. Um estado emocional bastante mais agravado, um estado psicológico de um efetivo transtorno. Mãe, não me abandones, eu estou aqui. Eu não morri. Não me abandones, mãe. Agora eu sei que eu deveria ter escolhido a vida, ele se suicidou, para simplesmente te ofertar carinho. E agora é o estado em que eu estou, é que eu realmente sofro. E eu gostaria efetivamente de ter desaparecido definitivamente. E ele está no colo da mãe, se aproximou do colo materno. Então, ela o vê? Não. Ela não o vê. Mas percebe, mas a ansiedade dele mostra que ele está presente. Porque a ansiedade dele, as dificuldades emocionais dele, o transtorno emocional dele, passa para ela. A presença dele é detectada por ela, por esse estado emocional. Então vejamos. Ela quer a comunicação pela médium. Vai receber? Não. Mas está recebendo a comunicação direta por evocá-lo, sem saber, e sofre um pavoroso problema psicológico nessa evocação. Então não vai receber a comunicação indireta pela médium. Por quê? Vai no livro dos médiuns. A comunicação não é instrutiva, não é proveitosa. Está recebendo uma comunicação direta que é um pavoroso tormento. Então, qual é a solução? Vêm 2 guardas e retiram o seu filho que está lhe prejudicando. Está recebendo a comunicação direta e é melhor que não receba. Quando a comunicação for adequada, quando a comunicação for instrutiva, que vai naturalmente refletir o estado emocional do filho, a comunicação pode ser dada pela médium, mas por enquanto a comunicação direta deve ser interrompida. Então, 2 guardas retiram e simultaneamente Aulus aplica um passe energético na mãe e ela efetivamente tem um alívio.
Agora vejam, no momento em que o filho é retirado, ela diz: meu filho, será que não seria melhor que eu o seguisse? Então ela, quando se separou, sentiu a falta. Teve vontade de também se suicidar. Meu filho, quero meu filho. Então ela, de alguma forma, percebeu que o filho estava sendo retirado há meses. Que o filho se suicidou e, durante todo esse prazo, ela não conseguiu encontrar consolo. Está vindo à casa espírita, ali pelas primeiras vezes, não vai receber a comunicação direta da médium, porque não é instrutiva. Vai deixar de receber a comunicação direta do seu filho, que está ali causando transtorno, e receberá, assim como o filho, energias para sua própria recuperação. Então é isso que trata este capítulo. Aquele que recebe não está poupado do esforço que deve fazer para a sua própria evolução. E aquele que não está recebendo a comunicação da médium está recebendo um tratamento, assim como o seu parente que fora evocado. Ora, então, mas o livro, o livro que nós estamos é Nos Domínios da Mediunidade. Então vamos ver. Do episódio mediúnico em si, desses apontamentos mediúnicos trazidos nesse capítulo 18. O que nós podemos perceber é que a mediunidade de hoje ela é um tanto diferente da mediunidade do passado. A mediunidade do passado era basicamente a profecia de todas as religiões, muito mais vinculadas aos fenômenos, aos espetáculos externos. E hoje a mediunidade visa a evolução moral do ser humano. De certa forma, saiu do quisto, do enquistamento em questões superficiais para buscar o desenvolvimento moral e espiritual nosso. Essa é a diferença da mediunidade do passado e da mediunidade de hoje em dia. Há mais uma diferença. É que a mediunidade de hoje, ela está, digamos assim, espalhada em todo o mundo. Jesus achou razoável, pela maturidade do ser humano, de retirar a mediunidade dos templos, das clausuras dos templos fechados para a praça pública, em função da nossa melhor maturidade moral. De começo, a noção, porque essa mudança, transplantou a mediunidade dos templos fechados para a praça pública. De começo, porque a noção de imortalidade da alma necessita sacudir ao homem que está basicamente adormecido. Jesus não é alguém que veio ditar ritos e dogmas, não. Jesus, ele tem a finalidade, a sua tarefa de trazer a redenção e o progresso das nossas almas. Ele é um instrumento mediúnico de Deus para a implantação do amor e da sabedoria nos nossos corações. Então, a mediunidade não vai ficar na fenomenologia. Vejam, ele próprio, como médium, curou enfermos. Ele consolou aflitos. Ele desfez processos obsessivos vampirizantes. Ele conversou com Moisés, materializado no Monte Tabor, ressuscitou e, posteriormente, auxiliou os discípulos na construção do seu apostolado, que é a mesma tarefa, desenvolvida agora materialmente pelos
pelos discípulos, pelos apóstolos, de construir em nós a sabedoria e o amor. Porém, esse é o serviço mediúnico de Jesus, o instrumento mediúnico de Deus para construir o amor e a sabedoria no homem. É o que Aulos ensina a respeito da mediunidade. E a reunião mediúnica está se findando. Gabriel vai dar uma comunicação por intermédio da Ambrosina, a médium. Então ele controla o pensamento dela, toma-lhe os braços e ela escreve com celeridade. Duas coisas para nós lembrarmos aí do livro dos médiuns. Se ele tomou o braço dela, ela vai dar uma comunicação mecânica ou semimecânica. Ou seja, ela provavelmente, se ela é mecânica, ela não vai saber qual é o conteúdo da mensagem que está sendo escrita. Se ela é semimecânica, ela vai saber do conteúdo do que está sendo escrito na medida em que escreve, não antes. Antes é o caso do médium intuitivo. Como ela teve o braço tomado, ou ela é mecânica, ou ela é uma médium escrevente semimecânica. Uma outra coisa é comum. Gabriel escreve com muita celeridade por intermédio dela, se vê que Ambrosina está estudando o Espiritismo e também em muitas vidas anteriores tem conhecimentos latentes, porque ela não oferece resistência, pelo contrário, ela oferece facilidade aos escritos de Gabriel, que controla o pensamento dela, então ele está a par do conteúdo que ela tem estudado a respeito do Espiritismo e também tem o controle do conteúdo que ela possui de vidas anteriores. Como ela tem uma grande bagagem, então, de conhecimento, Gabriel tem uma imensa facilidade de escrever por intermédio dela, por isso que ele escreve com bastante celeridade. Se é uma pessoa, vamos ao raciocínio oposto. A gente pode ver lá a influência do médium, o capítulo da influência do médium lá no livro dos médiuns, né? Se a pessoa não tem conhecimento na vida atual, não tem conhecimentos de vidas anteriores, ele vai oferecer uma resistência. A comunicação é muito mais penosa, a comunicação é muito mais lenta. Mas Gabriel escreve com muita celeridade, o que mostra que ela tem estudado o Espiritismo e tem conhecimentos latentes de vidas anteriores. Depois que ele escreve, ela se levanta e vai trazer o conteúdo daquela mensagem. Porém, antes da comunicação, Aulos pediu respeitosamente que Gabriel, mais evoluído ali presente, desse alguns conceitos, alguns apontamentos a respeito da mediunidade, né? E quando ela vai ler a mensagem, a médium, ela tem mais costume na letra do espírito, provavelmente, se ela é mecânica, provavelmente a letra é a própria letra do Gabriel, né? Ele vai dizer que nós não devemos buscar falsos arranjos, falsos remendos da mediunidade para a nossa vida. Porque a mediunidade, ela é o caminho para que nós nos ajustemos à vida superior. Que não devemos nos ver nos médiuns, que são pessoas comuns, que têm seus erros, têm seus equívocos. Não devemos ver nos médiuns oráculos ou adivinhos, aqueles aos quais nós devemos nos apoiar e esquecer do trabalho e dos deveres para a nossa própria evolução. Que simbolicamente o Espiritismo, essa é a mensagem de Gabriel a respeito da mediunidade, que simbolicamente o Espiritismo é Jesus que retorna nos convidando ao trabalho individual, ao trabalho construtivo e individual e incessante da nossa própria evolução. É individual no sentido de que nós devemos, nós próprios, nos esforçar para evoluirmos. Mas há a lei de cooperação, como já falamos, e podemos contar com o apoio da equipe espiritual. Eles são
os braços amigos, e sem esse apoio nós não evoluímos. Porém, algumas questões, algumas necessidades, alguns problemas nossos, eles são intransferíveis. Intransferíveis. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, ou seja, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Existe uma vasta gama de experiências e provas a serem vividas por todos nós, que nos proporcionam justamente a evolução. Então, a dificuldade que nós temos em nossas vidas, ela é a raiz do trabalho que nos levará ao progresso. Ela é a luminosidade, o ensino que traz a luminosidade. Do problema surge o trabalho que nos eleva e a luz que nos traz a experiência. Então, não podemos, digamos, atribuir aos médiuns as tarefas que nos dizem respeito exclusivamente. Não esperemos da mediunidade milagres, porque só a nós próprios cabe o serviço árduo da nossa evolução. E que é uma preguiça mental, tudo esperar dos espíritos, tudo esperar do espiritismo ou da mediunidade, mas o espiritismo e a mediunidade não têm a solução absoluta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Ora, então o que é que tem? O que é que tem no espiritismo? O que é que tem na mediunidade? Tem o pensamento puro do Cristo para nos auxiliar no discernimento e na compreensão das realidades da vida. São informes, são informações para nos auxiliar como ser que somos no grau em que nós estamos, com relação, informes com relação ao nosso destino, para que nós, como seres, possamos dar desses informes soluções ao nosso destino e às nossas dores. Esse é o espiritismo. Isso é a mediunidade. Eles trazem a noção da justiça superior, de forma que tenhamos dos nossos atos a ideia dos lucros e dos prejuízos que podemos causar a nós próprios e aos outros. Essa noção de lucro e prejuízo dos próprios atos advém do espiritismo, da mediunidade. E, de certa forma, é aberta uma percepção um tanto variável a depender do nível evolutivo de cada um de nós para nos mostrar os diversos degraus da evolução infinita e gloriosa a que estamos destinados. O espiritismo e a mediunidade é a luz para evitarmos os labirintos tenebrosos da morte moral, em que nós ficamos perdidos sem ter uma direção. E, por consequência, essa mesma luz que evita o labirinto tenebroso da morte moral nos facilita a consociação nossa com a consciência cósmica. Isso é o espiritismo, a mediunidade. E Gabriel nos pergunta assim: é pouca coisa revelar a justiça divina? É pouca coisa mostrar a cada um as diversas facetas, as diversas dimensões do nosso caminhar evolutivo, eterno e basicamente infinito? Obviamente não é infinito porque não vamos atingir a perfeição divina, mas é muito grandioso. Conforme a gente vê no livro Os Mensageiros, espíritos que estão no sol desejando seguir para a participação do controle da harmonia de vida em toda a galáxia.
cessa aquela comunicação, é feita uma prece de encerramento, porém os conceitos foram tão elevados que Hilário e André Luiz estão a meditar por um prazo prolongado nos conceitos, tanto de Aulos quanto de Gabriel. Esse é o capítulo de hoje. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz ao coração de todos.